precisamos receber um milagre de Deus, nós buscamos a Ele com mais intensidade, com mais dedicação, não é verdade? Esse é o estudo de número 951 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Pois na presença do Senhor nós somos fortalecidos e é muito importante buscar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Vamos ao nosso tema: 9 atitudes para vivermos um milagre. O nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 2, que diz: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Milagres é o ato ou acontecimento fora do comum, é algo inexplicável pelas leis naturais. E nesse estudo nós vamos ver 9 atitudes de uma mulher que viveu um milagre. É a história de uma viúva. Esta viúva, ela agiu porque ela creu, ela teve fé. Essa viúva possivelmente poderia ser a esposa de Obadias, aquele servo ou mordomo do rei Acabe que guardou 100 profetas numa caverna e os sustentou com pão e com água no momento em que Israel, o reino do norte, estava passando por uma fome severa. 1 Reis capítulo 18, verso 13 diz: Porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água. Esta foi a fala de Obadias com o profeta Elias, porque Deus tinha mandado Elias se apresentar diante de Acabe e ele encontrou Obadias e perguntou onde estava Acabe, e Obadias respondeu para ele: Você está querendo que eu morra porque eu vou me apresentar diante de Acabe? Você pode sumir, o Espírito de Deus pode te tomar e nisto eu morrerei. Já faziam mais de 3 anos e meio que não chovia e a terra não estava produzindo alimentos, os animais não tinham alimento. E quando o profeta Elias apareceu para Obadias, falou assim: pode ir, porque vai chover. O tempo passou, veio agora o profeta Eliseu e vamos supor que realmente esse milagre aconteceu com a viúva de Obadias. Após a morte dele, vieram as dificuldades. Ela estava endividada e precisava de um milagre. Ela precisava de uma solução porque os filhos dela estavam correndo o risco de serem levados como escravos. Vamos conferir? 2 Reis capítulo 4, verso 1 diz: Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: Teu servo, meu marido, morreu e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Era algo que acontecia e era até comum acontecer, mas aquela mulher teve atitudes e a primeira atitude dela foi crer. O que é crer? Crer é tomar por verdadeira, é acreditar, é confiar, em aceitar como verdades palavras, é considerar. Aquela mulher, ela creu que Deus poderia intervir naquela situação. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Aquela mulher, ela creu, aquela mulher, ela teve atitudes de alguém que cria, de alguém que confiava, de alguém que precisava de um milagre. E o profeta Jeremias nos ensina que o nosso Senhor, ele é bom para com todos os que confiam nele. Lamentações capítulo 3, verso 25 diz: Eis que o Senhor é
é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. O Senhor realmente é bom, o Senhor é misericordioso com quem confia nele, com quem espera nele. O Senhor é misericordioso com aqueles que o buscam. Será que você crê? Será que você persevera naquilo e naquele que você diz que crê? A segunda atitude desta mulher, sabe qual foi? Ela agiu. Agir significa que ela tomou providência, ela provocou uma reação, produziu um efeito. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz: quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ela creu, ela agiu, ela não ficou murmurando, choramingando, se lamentando. Ela teve a terceira atitude. A terceira atitude dela, ela buscou quem poderia resolver. Às vezes é necessário buscarmos ajuda no homem, mas ela buscou ajuda no profeta. O profeta representava Deus na terra e o profeta Eliseu era um homem de Deus, era um homem que andava com Deus, era um homem usado por Deus. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que foram até o profeta para receber a vitória, para receber o milagre, pois o profeta simbolizava buscar ao próprio Deus. Jeremias capítulo 29, o verso 13 e o verso 14 diz: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Como é importante nós buscarmos ao Senhor, como é importante nós termos uma vida dedicada ao Senhor, uma vida colocada nas mãos do Senhor. A quarta atitude daquela mulher, ela clamou, ela suplicou a quem poderia resolver. Segundo Reis capítulo 4, o verso 1, a parte inicial, que diz: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu. Suplicar também significa invocar. Aquela mulher invocou ao profeta Eliseu, ela cria que ele poderia mudar aquela situação, uma situação angustiante. Ela cria que Deus estava com ele, assim como nós também precisamos invocar, precisamos clamar, mas sabe a quem? Ao Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 12, que diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Você já parou para pensar? Nós temos livre acesso para entrarmos na presença de Deus. Nós temos que ter ousadia. Ousadia não é falta de respeito. Nós temos que ter amor, reverência, temor ao Senhor. Você tem acesso, você tem que orar sabendo que Deus te ouve, sabendo que Deus te responde. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que se deixa ser achado por nós. Isaías no capítulo 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Você tem livre acesso diante de Deus. Aproveita, ora, clama, suplica, entra na presença do Senhor, mas independente da situação, uma coisa você pode ter certeza: quando Deus decide agir a teu favor, ninguém pode impedir, porque ninguém impede Deus de agir a favor daqueles que nele creem. Sabe qual foi a quinta atitude dela? Ela expôs ao profeta Eliseu a dificuldade que ela estava enfrentando. Segundo Reis capítulo 4, o verso 1, a parte final, que diz assim: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Ele amava o Senhor. Agora, olha a situação que ela estava vivendo. Um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos.
pelo pagamento da dívida. Ela disse ao profeta Eliseu o que estava acontecendo. Ela poderia estar inquieta, até mesmo ansiosa, aflita com certeza, mas ela disse ao homem de Deus o problema que ela estava vivendo. Nós devemos falar com o Senhor sobre as nossas aflições, as nossas angústias. Não devemos permitir que o nosso coração esteja agitado, esteja inquieto e muito menos ansioso. Sabe por quê? Porque o teu Deus, ele cuida de você e pode ter certeza, ele cuida nos mínimos detalhes. Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Quando nós oramos, nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas aflições, tudo aquilo que está acontecendo conosco, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas. Ele quer nos ouvir, Ele quer estar conosco e nós devemos crer que Ele fará o melhor. E o melhor do Senhor é no tempo dele, mas nós devemos aprender a descansar e a esperar o agir de Deus, mas sermos perseverantes. A sexta atitude daquela mulher foi, após ela falar sobre o problema dela, ela simplesmente aquietou e ela ouviu a resposta de Eliseu. Eliseu fez essa resposta em forma de pergunta. Segundo Reis, capítulo 4, verso 2, que diz: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? É o nosso texto base. Vamos conferir um pouco mais? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha a primeira resposta dela. Ela fala que ela não tinha nada, ela menosprezou o que ela tinha porque ela achou que era insignificante. Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade e parece que a nossa fé é tão pequena que nós falamos que nós não temos fé, mas aí vem o que aconteceu na segunda resposta dela ao profeta Eliseu. Ela parou para pensar e ela viu que ela tinha algo, e este algo foi usado por Deus. Vamos ver a sétima atitude. Quando ela parou, ela aquietou, ela ouviu o que Deus estava falando com ela através do profeta Eliseu, mas ela precisou ouvir atentamente os detalhes da resposta. Sabe por quê? Porque tinha detalhes na orientação do profeta. Ela não podia estar afobada naquele momento, ela tinha que estar tranquila para poder ouvir a resposta de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, verso 3 e o verso 4 diz: então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Ela poderia estar pensando assim: mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele está pedindo para eu encher todas as vasilhas. Mas o que ela fez? Independente do que passasse na cabeça dela, ela obedeceu, ela continuou agindo, ela continuou fazendo o que o profeta Eliseu orientou-a. Vamos entender o seguinte: existem ações que somos nós que devemos fazer. Deus, ele honra, Deus, ele abençoa, assim como Deus agiu na vida dela. Mas você vê, ela teve fé, ela perseverou na fé, ela não se desesperou, ela continuou, ela não parou de crer. E nós precisamos fazer isso. Vamos entender que muitas vezes, quando o Senhor fala conosco, não é para nós falarmos para as pessoas, é para nós ouvirmos, obedecermos. Nós devemos ser mais reservados, não devemos falar demais. Muitas vezes Deus fala contigo e é com você que Deus está falando. Não é para você espalhar, não é para você ficar contando, mas é para você guardar no teu coração e seguir a orientação de Deus. Já
A oitava atitude dela foi simplesmente obedecer. Ela seguiu as orientações de Deus. Sabe quantas vezes nós temos que nos aquietar? Não devemos permitir o nosso coração nos perturbar, nos inquietar. E tem outra coisa importante. A Bíblia ela nos ensina que nós devemos aprender a descansar. E descansar dá trabalho, porque descansar exige um esforço. Segundo Reis capítulo 4, verso 5 e o verso 6 diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Ela não ficou questionando a orientação do profeta Eliseu. Ela obedeceu. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós não cremos 100% no que o Senhor está nos mandando fazer, nós começamos a questionar. Para aquela mulher, poderia até não fazer sentido a ordem do profeta Eliseu, mas ela creu e ela obedeceu. Nós devemos agir sempre obedecendo a voz do nosso Senhor. Devemos confiar na bondade, na graça e na misericórdia dele para com cada um de nós. Mateus capítulo 7, verso 11, Jesus diz: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Nós precisamos aprender a confiar, obedecer e descansar. Já a nona atitude daquela mulher, após ela obedecer, ela via o milagre acontecer, ela vivia o milagre de Deus. E sabe o que ela fez? Ela voltou aonde o profeta estava e ela foi grata. Sabe como? Vamos conferir? Segundo Reis, capítulo 4, verso 7. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende este óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz. Tu e teus filhos, do que restar da venda. Aquela mulher que estava vivendo uma situação de angústia, uma situação até mesmo de muita pobreza, agora ela tinha condições de viver e viver bem. Ela foi fazer o quê? Ela foi falar ao profeta, ela mostrou a gratidão, ela foi testemunhar do milagre que ela viveu. O Senhor proveu as necessidades dela, o Senhor operou milagre na vida dela, na vida dos filhos dela. O apóstolo Paulo nos ensina que o nosso Deus, ele é provedor, o nosso Deus, ele supre as necessidades de seus filhos. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: mas o meu Deus, olha que tremendo, suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus, ele é provedor, ele continua agindo a favor daqueles que o temem, daqueles que o amam, daqueles que confiam nele. Mas nós precisamos confiar que ele é provedor, que ele é o Deus de providência, que ele é o Deus que cuida dos seus, que ele é o Deus que opera milagres. E é lindo você ainda entender o que a apóstolo Paulo diz, que Deus ele supre todas as suas necessidades. Paulo, quando ele fala isso, ele fala daquilo que ele sabia, daquilo que ele vivia, porque Deus era com ele. Segundo Coríntios capítulo 9, o verso 8 diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Sabe o que é graça? É o favor que você não merece. Ainda continuando o versículo diz: a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Nosso Deus é poderoso. Eu vou concluir dizendo para você viver milagre, para você viver uma vida na presença do Senhor, confiando, crendo, agindo, ouvindo, obedecendo, você precisa estar diante dele todos os tempos.
Para você viver uma vida de milagres, você precisa se fortalecer em Deus, dia após dia, através da oração, através da palavra, porque o mesmo Deus do profeta Eliseu é o nosso Deus. Glória a Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se não se inscreveu no canal Jaboque, então se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.